Essas duas passagens de Isaías 50, versículo 1, e Jeremias, capítulo 3, versículo 8, são passagens que vão dizer, né, que Deus, o próprio Deus, ele se separou, ele repudiou a Israel infiel. Ele deu uma carta de divórcio aos israelitas infiéis. Nessas duas passagens fica claro que até o próprio Deus, né, ele se divorciou da sua esposa impura, da sua esposa infiel. Uma vez que a palavra de Deus nos traz essas figuras de linguagem para demonstrar o relacionamento de Deus com o seu povo, entre o marido e a mulher, faz essa analogia, né, entre marido e mulher, e mostrando aqui então nessa passagem que o próprio Deus, ele repudiou, ele deu a carta de divórcio para aqueles israelitas infiéis, lembrando que esses israelitas abandonou o Senhor para cultuar outros deuses, Astarote, Baal e os deuses pagãos das outras nações. Então, para esses israelitas, Deus também os repudiou, dando-lhe a carta de divórcio. Então, são essas duas passagens que também que nos mostram isso. Uma outra passagem bem utilizada para falar a respeito desse tema de divórcio, no contexto de ser totalmente contra qualquer tipo de separação e de novo casamento, é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, onde as pessoas argumentam aí que, baseado nesse texto, quando diz que o bispo, né, em algumas versões pastores, devem ser marido de uma só mulher. Né? E é verdade, irmãos. Né? É exatamente isso. O pastor, ele deve ser marido de uma só mulher, como qualquer um outro crente, né? Qualquer outro crente deve ser marido de uma só mulher. Mas, de forma alguma, esse texto aqui está se relacionando a um segundo casamento. A Bíblia aqui está se reportando a pessoas que são casadas e que, durante o seu casamento, né, possam se envolver com uma segunda pessoa. É esse o contexto da passagem, que o pastor, que todos os crentes, mas em especial o pastor, ele deve ser fiel à sua esposa. Ele não pode ter amantes, ele não pode ter relacionamento fora do seu casamento. É isso que essa passagem aqui está dizendo. Se fôssemos aplicar essa passagem da forma como aqueles que argumentam contra um novo relacionamento fazem, então até mesmo as pessoas viúvas, né, não poderiam se casar de novo, porque ela já teve uma esposa no passado e agora não pode ter uma esposa no presente. Então, esse tipo de leitura, no meu modo de ver aqui, também está equivocado. Significa que simplesmente o pastor não pode ter, fora do seu matrimônio, fora do seu relacionamento, uma outra pessoa. É isso que quer dizer. Então, se ele já está numa nova aliança, ele é marido, ele continua sendo marido de uma nova mulher. Ainda que ele tenha se separado, está num segundo relacionamento, ele continua sendo, se ele é fiel a essa esposa, se a causa da sua separação anterior foi por motivo de infidelidade, e pelo qual deu a ele a prerrogativa de divorciar, de separar-se, e agora ele está em um novo relacionamento, em um novo casamento, e ele é fiel a essa sua esposa, ele está cumprindo aqui, né, esse mandamento, essa ordenança bíblica, que é marido de uma só mulher. Esses são meus queridos irmãos e irmãs, a leitura, os argumentos, né, a respeito desse tema que tem gerado muitas controvérsias no meio evangélico. Eu espero ter podido ajudar algumas pessoas, né? Espero que tenha sido útil, que tenha sido de edificação para as suas vidas.
Eu gostaria de só trazer também, abrir um parênteses aqui, para a questão do perdão. Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas se dirigirem a um dos cônjuges que se separaram por motivo de infidelidade, e esse cônjuge não decidir não voltar ao relacionamento, a não se reconciliar com aquele cônjuge que foi o autor do ato infiel. Algumas pessoas se referirem assim, ela ou ele não conseguiu perdoar o seu cônjuge. Isso também é algo que me vem à mente para pensar. Será que isso é questão de perdão? Se eu tenho uma empresa, uma sociedade com alguém, e depois de um certo tempo eu descubro que esse meu sócio, ele anda adquirindo de forma indevida, desleal, valores dessa empresa, ou seja, ele está furtando, ele está se apropriando indevidamente de valores dessa empresa. E quando vem ao meu conhecimento, eu o confronto, eu viro para ele e exponho toda a sua ação criminosa, pecadora. E essa pessoa admite, se arrepende. E ela arrepende, olha, me perdoe, eu errei. E você percebe que há sinceridade no arrependimento daquela pessoa. Você o perdoa, pode seguir sua vida, eu não quero lhe desejar mal, eu quero que você cresça, continue com o seu negócio, siga adiante, você tem o meu perdão, nunca mais faça isso. Mas, particularmente, a nossa sociedade, o nosso compromisso, o nosso contrato foi quebrado. Eu vou seguir a minha vida, você vai seguir a sua vida. Será que não houve perdão da minha parte? Será que o perdão implicaria em eu ter que continuar com a mesma sociedade com essa pessoa? Ou a falta de perdão se caracterizaria no meu sentimento de desejar mal a essa pessoa? Olha, como você me defraudou, como você me roubou. Eu quero que você se quebre, eu quero que você se dê mal, eu quero que você se exploda. Então, eu acho que a falta de perdão está aí. Na mesma coisa no casamento. Quando o cônjuge, eu tenho visto isso repetidas vezes, alguém se dirigir a um dos cônjuges, o cônjuge que foi traído, de não querer retornar para o seu cônjuge. A pessoa diz assim, a pessoa se arrependeu, mas ele ou ela não quis perdoá-lo ou perdoá-la. Será que é só questão, será que isso aí realmente é falta de perdão? Será que essa pessoa, esse cônjuge traído, ele deseja mal ao outro? Talvez ele já perdoou, só não quer continuar naquela aliança, naquele relacionamento. Não deseja mal. Não é aquela pessoa que diz assim, olha, você me traiu, você me fez sofrer, eu quero agora que você pague por tudo que você fez. Eu vou tomar tudo de você, eu vou fazer da sua vida um inferno. Eu vou fazer você sofrer 2 vezes mais. Aí não há perdão, irmão. Aí há ódio no coração, está operando a ira do homem. Mas o fato daquela pessoa não querer continuar, no meu modo de ver, não implica necessariamente em falta de perdão. Talvez ele já tenha perdoado de coração, mas ele só não quer manter mais aquele relacionamento. Que Deus nos abençoe e que seja... Irmãos, Deus criou a família até mesmo antes da igreja. Eu acho que é importante falar isso, concluir assim, que é do propósito de Deus que nós vivamos juntos com os nossos cônjuges, em perfeita harmonia, em amor, a vida inteira. E há uma grande responsabilidade para o homem, quando Deus diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Em nenhuma outra religião, em nenhum outros livros, você encontra um padrão tão alto como esse, de exigir que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, nós maridos precisamos estar dispostos, até se necessário for, dar as nossas vidas pelas nossas esposas, como Cristo fez com a vida dele em relação ao seu povo, à sua igreja.
muitas vezes, nós temos colhido problemas nos nossos relacionamentos, porque nós não temos, né, observado a palavra de Deus e cumprido aquilo que Deus quer para nós. Sejamos mulheres submissas, conforme a palavra de Deus ensina, e maridos que amem suas esposas verdadeiramente como Cristo amou a sua esposa. Faça as suas decisões corretas. Eu acredito que o namoro e o noivado é um período muito importante para que um possa conhecer o outro, ainda que nós não possamos conhecer de forma plena o outro, mas nós podemos ter indícios, né? Reconhecer, identificar traços do caráter do outro, da vontade, das ambições do outro, como ele trata os seus pais, a sua família, como ele age no seu trabalho, nos seus negócios, como ele trata você, como ele o valoriza, como ela o valoriza, como ele o valoriza. Possamos perceber essas coisas, porque depois do casamento não vai mudar. Provavelmente, muito provavelmente, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas que faz, ou ela, que fazia antes de se casar. Então pense bem, tome a decisão correta, busque a orientação e o conselho de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.